Aqui entre esses dois janelões, agora eu tenho esse espelho redondo e tenho esses dois quadros que eu ganhei da Bisa. Eu ficava lá na casa dela e um dia ela me presenteou. Eu fiquei muito feliz porque eu acho eles lindos, gente. Mas agora eu tô querendo colocar outras coisas aqui. Tem algumas opções, então eu vou mostrar para vocês as opções. Eu vou colocar esses quadros lá na entrada. Lembra que um tempo atrás eu mostrei para vocês que eu encontrei esses quadrinhos aqui numa loja de segunda mão e também é no mesmo tema, né? Floral, eu adoro. E então, essa daqui seria a minha primeira opção de colocar esses quadros aqui, só que não vai dar para colocar assim, né? Um do lado do outro. Eu vou ter que colocar um em cima do outro, porque o espaço aqui na parede é bem pequenininho. A outra opção é fazer também uma galeria de quadros com esses três quadros aqui. Agora eu não sei se eu coloco 3 ou 4, mas em princípio eu acho que eu colocaria 3, que são esses 3 maiores aqui. Eu peguei esses outros pequenininhos que eu também tenho aqui em casa, só para ver se eu conseguiria fazer uma composição. Mas eu acho que esses 3 aqui com as molduras maiores, eles me agradaram mais. Eu acho que já era de se esperar o que eu ia decidir para poder colocar aqui nessa parede, né? Porque eu estou assim na vibe dessas molduras mais antigas, então eu decidi fazer uma composição com 3 quadrinhos. Esse primeiro que eu acabei de pendurar, ele estava no meu quarto, mas eu achei que a proporção, né, o tamanho dele ficaria legal aqui para composição que eu quero fazer. Essa última moldura, no caso o quadrinho aqui, mas eu comprei só a moldura, eu encontrei numa loja de segunda mão e ela veio com um tecido no fundo e eu acho que ficou bem legal só de tirar o tecido e usar a moldura. Aqui o resultado final, olha só como ficou a composição e reparem que eu deixei o quadrinho escuro no meio e os outros quadrinhos que são mais claros, né, eu coloquei um em cima e um embaixo. Acho que assim, dessa forma, ficou mais em harmonia. E aí, o que vocês acharam? Eu simplesmente amei. Tô na vibe dessas molduras, né? E todas foram encontradas em lojas de segunda mão, viu? Nada mal, né? Esse cantinho está pronto e agora nós vamos passar para o hall de entrada. Sim, já quero mudar essa composição aqui, porque como eu falei para vocês, eu quero usar os quadros que a Bisa me deu agora aqui no hall de entrada. Quando eu pendurei esses quadros, eu amei, mas a minha casa aqui, ela é viva e está em constante mudança. Eu gosto desse movimento, eu gosto da energia de mudar as coisas de lugar. Às vezes, são pequenas mudanças com grandes transformações. Às vezes, não é aquela coisa, né, que você precisa fazer muito, mas o resultado final vai ficar sensacional. E agora eu vou pendurar esse quadrinho aqui, que eu achei 2 molduras iguais, eu gostei bastante, eu acho que vai combinar com os quadros que a Bisa me presenteou. As imagens que eu coloquei nessas molduras menores para poder fazer esses quadros, eu tirei de um livro que eu tinha aqui em casa e deu super certo o tamanho delas que eu já tinha para poder colocar nessas molduras. Eu gostei bastante porque elas combinaram com os quadros que a Bisa me presenteou. É no mesmo tema, então eu acho que ficou bem bonita a composição. Agora eu marquei aqui o espaço que eu queria deixar entre um quadro e outro, e aqui para poder fazer essa composição eu deixei somente 2 centímetros entre um quadro e outro. E nessa ocasião aqui eu deixei pouquíssimo espaço porque eu não queria que os quadros sobressaíssem além do espaço do espelho, porque eu acho que dessa forma ficou em harmonia, tá? Então é interessante, né, você ver a composição num todo também. E geralmente eu deixo entre 3 a 5 centímetros entre um quadro e outro quando eu quero fazer uma galeria de quadros, tá? Essas são dicas bem interessantes para você poder seguir quando você for pendurar um quadro aí na sua casa. Ainda bem que dessa vez eu consegui reaproveitar o preguinho que eu pendurei os quadros menores e daí eu só tive que fazer uma marcação e bater os pregos para os quadros maiores. Agora eu vou verificar se eu deixei o mesmo espaçamento, né? Porque tem que ser o trem simétrico aqui.
E agora deixa eu mostrar para vocês essa pequena mudança, mas que eu simplesmente amei. Eu acho que ficou mais leve, ficou mais romântico, trouxe um toque de cor e eu acho que esses quadros, eles combinam mais com o estilo das coisas que eu tenho aqui no hall de entrada. Ah, gente, como eu amei! Olha só, uma composição simples, porém em harmonia. E eu acho que ficou muito bonito. O que vocês acharam? Agora nós vamos passar para um projeto que eu tinha começado séculos atrás. Eu comprei essa bandeja giratória na Action e eu queria dar uma cara nova para elas. E para isso eu vou usar esse aqui, que eu não sei o nome em português, tá? Que são bolinhas em madeira, só que cortada ao meio. E é isso que eu vou usar aí para poder dar uma cara nova para essa bandeja giratória. Aqui eu estou mostrando para vocês a cola de madeira. E aí, gente, o processo é muito simples. Só passar a cola na meia lua ali de madeira, né? E pregar na borda da bandeja. Espera um pouquinho para ela poder não descer, né? E sair do lugar, mas é um processo super simples. Depois, mais para frente, vocês vão ver que eu desenvolvi uma técnica aí para poder andar mais rápido. Então, você pode passar cola diretamente na borda e sair pregando as bolinhas, né? Porque eu acho que dessa forma também funciona bastante, mas tem outro jeito aí que eu vou mostrar para vocês que eu acho que adiantou bem mais. E para essa etapa aqui não tem mistério nenhum, só tem que ter paciência mesmo. Mas para mim, esses trabalhos manuais, na realidade, são uma terapia, viu? E agora o processo aqui é esse. Colando essas pecinhas aqui até a gente acabar a bandeja. Não tem mistério nenhum, viu? Ah, o interessante é você verificar se as peças não estão descendo, né? Porque às vezes você pode passar a cola e não esperar um pouquinho, então ela pode descer. Verifica só se elas estão rentes, sabe? Tudo assim alinhado. Não tem mistério nenhum. Aqui, ó, eu descobri uma outra forma de andar um pouco mais rápido, que é passar a cola nas pecinhas de madeira, porque assim a cola vai secar um pouquinho e aí ela gruda com mais facilidade na bandeja. Gostei muito dessa forma que eu fiz aqui, viu? Aí elas não ficaram, né, saindo do lugar. Eu acho que a dica mais importante que eu tinha para passar até agora era essa, de você verificar se as pecinhas estão no lugar certinho, porque assim você vai ter um acabamento legal. E é isso que a gente quer, né? Um acabamento cara de loja. Eu achei que ela sim, ó, sem nenhum acabamento, ficou também muito legal. Mas eu tenho planos e agora eu vou usar aqui essa tinta que eu já tinha aqui em casa, Old White da Anne Sloan, mas você pode usar qualquer tinta que você tenha na sua casa. Eu quero fazer um whitewash e para isso eu vou colocar um pouquinho da tinta nesse copo e vou diluir com um pouco de água. Eu vou colocar aqui tudo no olhômetro, tá? Principalmente porque essa tinta, ela é muito grossa. Então agora eu vou acrescentar um pouquinho de água e vou mexer bem. Quando você for fazer esse processo, é interessante adicionar água bem aos pouquinhos para você sentir a consistência que você quer, porque a gente dá para adicionar água, agora ao contrário, já não dá, né? Aí teria que colocar mais tinta e mais água. Então, faz aos pouquinhos, tá bom? E não esquece de mexer bastante para poder ficar bem homogênea. Bom, depois de misturar bastante, agora eu vou pegar um pincel e vou pegar muito pouquinho da tinta e vamos aplicar na nossa bandeja. Olha só, gente, bem pouco mesmo. Como a tinta Chalk Paint, ela seca muito rápido, então aqui eu vou ter que trabalhar também bem rápido. Primeiro, eu vou aplicar só em uma parte. Peguei um pedaço de um pano úmido e vou tirar o excesso, sempre na direção dos veios da madeira, tá? Você pode usar papel toalha para poder tirar o excesso ou até um pedaço de uma camiseta que você possa cortar, mas não esquece de umedecer, tá bom? Porque se você pegar um pano seco ou papel de toalha seco, na hora que você passar para poder tirar o excesso da tinta, vão ficar marcas que não são tão legais, tá? Então, por isso que é interessante a gente umedecer o tecido. Passei aqui bem rapidinho uma demão de tinta bem ralinha na bandeja toda e agora vou voltar aqui com meu pano úmido para poder tirar o excesso. Lembrando de passar o pano sempre na direção dos veios da madeira, tá?
O interessante dessa técnica é que você pode construir camadas. Se você achar que está muito claro, você pode passar outra demão de tinta, tirar novamente o excesso, e é uma técnica muito fácil a ser trabalhada e o efeito fica muito bonito. E olha só a diferença que deu em somente passar uma demão de tinta rala. Eu acho que mudou bastante. E agora, vamos pintar mais um pouco, né? Tem que pintar aquelas pecinhas de madeira que a gente pregou para poder ficar uma peça homogênea. E aqui também eu vou aplicar o mesmo processo, passar a tinta e depois tirar o excesso com um paninho úmido. Recentemente lá no Instagram me pediram para eu poder ensinar a técnica whitewash, então esse projetinho aqui foi perfeito para isso. Ainda bem que eu lembrei dessa bandeja, porque eu tava querendo terminar há séculos e eu não terminei essa bandeja porque eu queria justamente fazer o que eu tô fazendo aqui, mostrando para vocês, mas eu também queria pintar de azul, e aí eu fiquei na dúvida. Mas depois eu pensei assim, eu vou fazer a técnica whitewash e mais pra frente eu pinto ela de azul, né? Nada mal. Vamos então recapitular aqui rapidinho essa técnica. Você vai diluir um pouco da tinta da sua preferência, pode ser de outra cor também, tá? Pode ser tinta de parede, acrílica. Você vai diluir com um pouquinho de água, daí você vai pegar pouca tinta do pincel, passar na sua peça e daí você vem tirando o excesso com um pano úmido. É simples assim. E agora deixa eu mostrar para vocês a bandeja prontinha. Eu coloquei na minha mesa de centro e coloquei um vasinho. E eu gostei desse centro de mesa super simples. Eu gosto de acrescentar camadas na decoração porque eu acho que fica bem interessante. Presta atenção que o vasinho tem um acabamento muito parecido com esse que eu fiz na bandeja. Eu simplesmente amei. Super simples, mas com um toque especial. Lembra que um tempinho atrás eu mostrei para vocês que eu encontrei numa loja de segunda mão esses dois abajures aqui, só que em alguns locais, ó, está descascando. Então, já que eu tô pintando aqui, eu decidi passar agora uma demão de tinta, mas antes eu queria mostrar para vocês, tá vendo, ó, como eles estão todos assim descascando, ó, tanto esse daqui, né, ó, tá vendo aqui, também atrás, e esse outro aqui, mas isso aí é super fácil da gente fixar. Primeiro eu vou pegar um pedacinho de lixa para deixar, né, a peça mais lisinha para poder receber a tinta. Eu vou usar essa tinta aqui, que eu ainda tenho um pouco dela, e o nome dessa tinta é esse daqui, tá bom? E eu acho que passar somente uma demão aqui vai tampar todas essas imperfeições. Outra coisa que eu usei essa tinta aqui para poder pintar aquela mesinha, então eu acho que vai ficar legal, né? Agora vamos lá pintar essas duas peças para poder deixá-las novinhas. Gente do céu, se eu contar para vocês que eu acabei esquecendo de lixar essas peças, pois é, quando eu lembrei já era tarde demais, só que não deu diferença nenhuma no resultado final. Ainda bem, viu? Porque senão eu ia ter que lixar depois que eu passasse a primeira demão. E eu acabei passando somente uma demão em todo o abajur e depois eu vim só retocando aonde ainda não tinha sido preenchido assim completamente. Mas esse projetinho aqui, ó, mamão com açúcar. E depois, gente, eu quero saber, como eu falei para vocês, né? Se eu deixo assim no preto ou se eu taco a tinta azul, né? Acho que seria interessante também, mas eu acho que por agora, como eu falei para vocês também, vou deixar assim no preto, porque eu acho que também combina com as coisas que eu tenho aqui em casa. Eu decidi colocar nesse móvel que eu tenho aqui na sala da frente e eu estou reaproveitando essas cúpulas que eu já tinha aqui em casa. Eu usava essas cúpulas no meu quarto, então eu achei que elas ficaram ideais aqui. Comprei até um tecido para poder encapar, mas isso é um projetinho para uma outra vez. Gostei muito de como esses dois abajures ficaram aqui. Gente, olha só, uma coisa que eu quero fazer é acrescentar ainda mais pratos nessa parede aqui, porque eu acho que vai ficar ainda mais vistoso. Eu simplesmente amei o resultado, agora eu tô mostrando aqui para vocês mais de pertinho para vocês verem, ó, que preencheu tudo direitinho. Olha que luxo que ficou, gente. E aí, vocês gostaram? Eu amei, porque foi super barato. Se não me engano, por cada abajur eu paguei acho que R$ 5,95 €. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior, agora eu não me lembro quanto eu paguei ao certo, mas
com certeza eles foram um machado bem legal, né? Ô, gente, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui em casa, nessa mexilância toda, trocando as coisas de lugar, terminando projetinhos que eu já tinha começado, agora eu posso riscar da minha listinha. Espero que de alguma forma vocês possam se inspirar, tá bom? Eu tô bem satisfeita que eu consegui terminar tudinho que eu queria e também tô satisfeita que eu consigo compartilhar com vocês, né? Esse vídeo foi assim meio uma mistura de tudo, mas eu acho que fica interessante dessa forma. Então, gente, se você gostou, deixa aquele joinha do incentivo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Muito obrigada pela presença, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!